a mãe do imperador, a piranha, como diz a Fran, e o Lin Buei, certo? Que são dois personagens importantes dentro da história. A gente tem a mãe dele, né? Que a lógica é importante porque ela é ali a rainha-mãe, né? No caso. Ela é meio louquinha. E a gente tem o Lin Buei, que foi ali o regente enquanto... Porque o Ing Zen, né, Fran? Ele assume o trono quando ele é criança. Então, até os 18 anos, ele tem um regente. A gente vê justamente a primeira cena ali. É ele passando a maioridade, se tornando rei de fato. A partir dali que ele ia começar a governar mesmo. E a gente tem toda ali a história deles. Fala aí um pouco, Fran, desse rolo aí dos pais do... Então, o que a gente viu aí, e era comum, como ele assume, o pai dele morreu, ele tinha de 12 para 13 anos, logicamente não tinha maturidade para assumir o governo. Então, quem o representa, até mesmo porque o pai, o rei, pediu que o Lu Buei tomasse conta do filho dele, ele achava que era dele, morreu chifrudo, morreu inocente. Então, o Lu Buei, ele era extremamente manipulador. Tudo que ele queria era poder, poder e poder. Você vê isso até o final, que ele luta mesmo na surdina, por trás da cortina, ele está boicotando o próprio filho biológico, porque ele pretende ainda voltar ao cenário do poder. Então, o que a gente vê aí é a eminência parda. Quem mandava e desmandava era o Buei. Até mesmo quando o Izan assume, na sombra, o Lu Buei continuou dando as cartas. Ele era muito poderoso, né? Apesar dele ter sido afastado, né, por ordem do rei, mas por trás ele manipulava tudo. Até o final, pouco antes dele morrer, que o rei então descobre que ele que fazia, porque que tudo queria fazer que não dava certo, quem estava por trás? O pai biológico dele. E aí a gente vê também um outro aspecto, que o rei, o personagem Yin Zhang, ele sabia que ele não era filho biológico do rei. Eu ia falar isso, que historicamente isso é tratado como boato, mas no drama isso é tratado como certo. A gente estava comentando sobre isso. Assim, ninguém tem certeza. É um boato muito forte que a gente fala, onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Como é um boato histórico muito forte, acredita-se que possa ser provavelmente a verdade, certo? Sim. Assim, ninguém tem isso definido como certo, que ele seria um filho ali, não um filho do imperador, que ela pulou a cerca e teve um filho com o Lin Buei. Pela forma... do rei, né? Porque o imperador só começa a existir rei, depois que o Enzang unifica a China. Então, essa é uma história que no drama eles tratam como verídica 100%, mas existe essa questão de que, historicamente falando, não se sabe. Mas eu acredito que deve ser, por tudo que falam. Que eu falei, onde a fumaça, fogo. Que a gente tava falando aí da questão... Ainda mais que a mãe, né? A mãe era aquela pureza. Isso aí a gente já sabe que a mãe dele não era muito lá casta, né? Tanto que o Lin Buei tem até que ficar arrumando uns eunucos aí que não são eunucos pra ela sossegar. Novinho. Ele mesmo arrumava amantes pra ela, né? Pra ela parar de dar trabalho pra ele. Ele não dava conta da mulher. Ele tanto não dava conta dela que ele arrumava aí uns amantes pra ele. Agora ele procurou se manter no poder o quanto que ele pôde, né? Tudo que ele pôde fazer. Olha, existe esse ditado, você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Se bem que o Li Sui, que foi depois o ministro do Izan, era também outro manipulador. Mas eles são todos assim. Você, Solange, quer comentar, Solange? Ele conseguiu, de certo modo, ser imperador, né? Ele é aquele que eles governavam por um tempo. Quando ele foi criança, ele realmente governou, né?
Mas aí, Sim. como ela fala, e quando ele já era adulto, ele ficou ali por trás meio que manipulando as coisas, porque ele tinha muito poder. E ainda conseguiu colocar o filho dele, né? O objetivo dele era colocar o próprio filho dele de imperador. Com certeza, ele manipulou tudo ali pra isso, né? No drama dá até entender que ele meio que ignora ali no início tem logo um conflito entre o principal e o irmão, que teria ali um decreto imperial, o real, né? Que ele teria deixado o trono pro outro filho, né? E meio que eles dão uma escondida, né? O Lin Buei dá uma usurpada ali no trono pra ser o trono ser do filho dele. No drama mostra isso, tanto que o primeiro conflito dele com o irmão, né, do Inzen com o irmão dele é por causa dessa questão que ressurge a história aí desse decreto que poderia ele seria o herdeiro e não o irmão mais velho, né? Tanto que ele rompe no início com o irmão por causa disso. Então tem toda essa parte aí da história, certo? Que já começa ali a gente vendo que a família dele era uma bagunça. Resumindo, é pra gente ver que a família dele era uma bagunça. A gente tava falando aqui da mãe do Inzen, que era meio, sabe, puladora de cerca. Você que viu o início do drama, você viu Eu chamaria de acumuladora de homens. Acumuladora de homens. Acumuladora de homens. Essa é a nossa... Eu falo, a ninfomaníaca. Ela só queria saber dos sexos. Ela não queria saber de outra coisa. Essa gostava.